Manuel Regalado, administrador financeiro da Portcel, é convidado desta tarde do Fecho de Contas. Muito boa tarde. Quando olhamos para estes números do terceiro trimestre, é o reflexo inevitável do enquadramento macroeconómico em que vivemos? Tem, efetivamente, uma repercussão. Enfim, gostava de dar um pequeno enquadramento. Os resultados dos primeiros 9 meses revelam um crescimento das vendas significativo. Nós crescemos as vendas um pouco mais de 90 milhões de euros no conjunto no que vai do ano, para 1.096 milhões de euros, ou seja, um crescimento de 9,2%. O nosso EBITDA nesse período foi de 288 milhões, sensivelmente idêntico ao do ano passado. No último trimestre tivemos uma redução de 7%. Em termos de resultados operacionais, fixámos em 191 milhões de euros, o que traduz um decréscimo de 10,2%, mas no último trimestre tivemos um crescimento de 11,5%. Em termos de resultados líquidos, 144 milhões, o que é uma redução em relação ao igual período do ano passado de 6,6%, mas no trimestre foram sensivelmente o mesmo montante do trimestre anterior. E, por último, em termos de cash flow, cujo número nos 9 meses foi 242 milhões, traduz um crescimento de 4,7%, embora no último trimestre tivesse tido uma redução de cerca de 15%. Como referiu, estes números permitiram-nos continuar no processo de redução da dívida, que está neste momento em valores muito confortáveis, um rácio de 1,3, como também referiu, e inclusive no último trimestre tivemos, apesar do trimestre ter sido um trimestre com algumas dificuldades, reduzimos o montante do endividamento em 38 milhões de euros. Portanto, eu julgo que estes resultados, e respondendo de uma forma mais direta à sua pergunta, traduzem um ponto de equilíbrio, chamemos assim, entre as dificuldades económicas e financeiras que se vivem designadamente na Europa e nos Estados Unidos e a robustez e resiliência do modelo de negócio do Grupo Portcel, que, num enquadramento tão difícil, continua a aumentar vendas, continua a assegurar níveis de rendibilidade interessantes. A margem de EBITDA no conjunto dos 11 meses foi ligeiramente superior a 26%, portanto são indicadores muito relevantes. Como também referiu, a Portcel foi a primeira empresa do PSI 20 a divulgar os seus resultados. Foi também, tanto quanto conheço, a primeira empresa do setor de pasta e papel a nível internacional a fazê-lo. Hoje mesmo, uma das maiores empresas do setor divulgou os seus resultados e estou convencido que o cotejo nos resulta largamente favorável. E estou convencido que esta mesma conclusão poderemos tirar à medida que forem sendo conhecidos os resultados das demais empresas do setor. E nos resultados da Portcel há aqui um tema que tem sido destacado pelo mercado, que é de facto a redução da dívida. Desde o início do ano, uma redução já superior a 140 milhões de euros. Mas há analistas que apontam para... Eu gostava de corrigir esse número. Não é um número tão desde o princípio do ano, não. É 94 milhões de euros. Desde o início do ano. Exatamente. Mas há alguns analistas que apontam para uma redução de 250 milhões de euros ao longo de 2011. É um número parece-me um número excessivo. Nesta altura, qual é a perspectiva que tem? Não quero criar expectativas, porque o entorno económico efetivamente está bastante instável, mas uma coisa estou plenamente convencido, continuaremos a ter um caminho de forte redução da dívida que nos coloca ao abrigo das incertezas que neste momento são grandes para quem dependa dos mercados financeiros para, suportar o financiamento das suas atividades. A Portcel para os próximos anos não prevê ter qualquer necessidade de recurso aos mercados de financiamento, a não ser que surjam necessidades de fazer investimentos muito significativos, mas esses dependem da decisão da empresa e, portanto, não seremos surpreendidos por isso. E é algo que é sempre questionado em relação à Portcel. Há a perspectiva desses grandes investimentos, mas acredita que essas operações podem ocorrer no próximo ano? Não lhe quero também estar a acalentar, expectativas eventualmente não suportadas, porque, como dizemos no texto de divulgação dos resultados, não temos tido progresso
nem no Uruguai, nem no Brasil, por razões que nos são inteiramente alheias, e prosseguimos o projeto em Moçambique, que não tem requisitos de financiamento muito significativos nos próximos anos. E referiu aí os resultados que já começam a ser divulgados das outras empresas do setor, mas como é que vê o setor nesta altura e as perspectivas para a evolução das vendas nos próximos meses? Olha, eu penso que dependemos muito, efetivamente, do que venha a ser a recuperação da crise pesada em que nos encontramos. Portanto, quer os Estados Unidos, quer a Europa estão com processos de crescimento do PIB muito anémicos e em algumas regiões negativos. A taxa de desemprego nos Estados Unidos ultrapassa os 9% e na Europa está sensivelmente em 10%. Portanto, isto não é o melhor enquadramento para que o nosso setor, assim como para possivelmente nenhum outro, se desenvolva. Portanto, temos que esperar a continuação de dificuldades. No nosso caso, temos alguns fatores, isso que há pouco falava, na tal robustez do modelo de negócio, que têm constituído até agora uma proteção bastante importante. Continuamos a trabalhar a 100% da nossa capacidade produtiva, estamos a alargar o leque de países para os quais vendemos a nossa produção, neste momento são 108 em todo o mundo. Somos, e isto, enfim, é um indicador ou um elemento que ilustra a importância crescente que nós temos na indústria europeia, de que somos efetivamente líderes no setor do papel de impressão e escrita não revestidos. Representamos sozinhos 49% das exportações do conjunto da Europa no que refere ao nosso tipo de papel. Se nos circunscrevermos, digamos, ao segmento mais de valor acrescentado de folhas, de produto transformado em folhas, este indicador sobe para 62%, e para um mercado tão importante e tão exigente como dos Estados Unidos da América, representamos 76% das exportações da Europa. De resto, continuamos a crescer o nosso mercado, não digo natural, mas mais próximo, e, portanto, onde efetivamente temos maior vantagem competitiva é o mercado europeu. Continuamos a crescer, a nossa cota de mercado no mercado europeu estimamos que tenha crescido este ano em 43 mil toneladas. Neste momento temos uma cota de mercado na Europa de cerca de 15%, sendo 17% na Europa Ocidental e, enfim, em alguns países, como por exemplo a Inglaterra, são 13%, na Alemanha 14%, na Itália 17%, na Espanha 37%, portanto temos uma presença muito distribuída. Se nos pensarmos apenas no segmento a que dedicamos mais atenção, que é o segmento de produtos premium, a nossa cota de mercado na Europa é de cerca de 45%. Neste ano, 65% dos nossos produtos transformados em folhas correspondem a marcas da própria Grupo Portocel. Portanto, temos conseguido continuar a reforçar os elementos diferenciadores que constituem efetivamente um importante abrigo quando os mercados efetivamente buscam a todo tipo buscar zonas de economia. No comunicado que foi referido, falam da situação no Norte da África e eventuais perturbações que possam afetar o trabalho da empresa e os resultados da empresa. Enfim, todos nós conhecemos que a Norte da África tem tido um processo, enfim, convulso de transformação de regimes políticos. Até agora não nos tem constituído uma perturbação, mas é evidente, não podemos excluir que isso aconteça se o que até agora têm sido processos, digamos, controlados, puderem em algum momento ter algum tipo de descontrole. Enfim, não é que o esperemos, mas não podemos deixar de ter presente que é uma possibilidade, embora julgo que não de elevada probabilidade. Manuel Regalado, muito obrigado pela presença neste Fecho de Contas e por estas explicações em relação à vida da Portocel.